Bom dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira, estou aqui para semear boas sementes na sua vida. E hoje é mais um dia lendo a palavra de Deus. Se você ainda não está ouvindo os nossos áudios, te convido a começar a ouvir a partir de hoje. Vai no seu tempo, vai com calma, mas não deixe de ler a palavra do Senhor. Se você está chegando aqui agora também, te convido a inscrever no canal, curtir o nosso vídeo para que alcance outras pessoas e, como eu gosto de dizer, semeie na vida de outras pessoas através deste conteúdo, porque essa leitura tem abençoado muitas vidas. Então, bora começar mais um dia de hoje. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem me guardado, tem me sustentado e tem encorajado, Senhor Jesus, a estar aqui todos os dias, Senhor, independente das circunstâncias, dos momentos, Senhor, das alegrias e das tristezas. Quero engrandecer o teu santo nome através da tua palavra, Senhor. Quero levar, Senhor, a tua palavra àqueles, Senhor Jesus Cristo amado, que precisam dela, Senhor, de alguma forma, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar essa outra pessoa aí do lado da telinha. Que o Senhor possa cobrir ela com o teu amor. Que o Senhor possa cobrir ela, Senhor Jesus Cristo amado, com a tua palavra. Espírito Santo, vá de encontro com ela agora e que ela se sinta tocada, Senhor, que ela se sinta curada, que ela se sinta salva, que ela se sinta amada por Ti. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém! E hoje tem livro novo! E a leitura de hoje nós vamos começar um livro novo da Bíblia. Vamos ler Gênesis capítulo 50, que é o último capítulo de Gênesis, e vamos começar Êxodo. Vamos ler Êxodo, do capítulo 2 ao versículo 10. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passando os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça a vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, peço-te que eu suba, para que sepulte o meu pai. Então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, os seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozém os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tantos carros como gente a cavalo. E o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto. E fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do Espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu grande nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura, a Efron o heteu, em frente de Manre. José anima a seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram José dizendo: Teu pai mandou, antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou
quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. A morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. Os descendentes de Jacó no Egito. Êxodo, capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. Todas as almas, pois que desceram de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramessés. Mas, quanto os mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, o nome da outra Puá. E disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. O nascimento de Moisés. Outra história linda. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés.
e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à beira do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou as suas criadas e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Estudo de hoje. Êxodo capítulo 2, versículo 1 ao 3. A mãe de Moisés assumiu um grande risco ao colocá-lo naquele cesto. Qualquer coisa poderia ter acontecido, mas ela confiou na bondade de Deus para cuidar. O Senhor usou o ato de coragem dela para começar o plano de salvação de seu povo do Egito. Deus pode executar seu plano para as nossas vidas com apenas um pouco de fé da nossa parte. Focar em nossa condição humana pode impedir-nos de agir, porque a situação pode parecer humanamente impossível. Mas centrar nossos pensamentos em Deus e em seu poder ajudará a abrir novas possibilidades. Afinal, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Agora mesmo você pode estar com a sensação de que seus problemas têm criado uma situação impossível, com uma ou duas opções e nenhuma boa solução. E se Deus se envolvesse? Que impossibilidades se tornariam opções? O Senhor está colocando uma dessas opções em seu coração? Que passo você pode tomar para agir em fé e olhar para o próximo passo de Deus? Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao capítulo 17, versículo 13. A confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. A Transfiguração, capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouça-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo: Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Estudo de Mateus, capítulo 16, versículo 26. Quando não temos um relacionamento com Cristo, nossas escolhas estão focadas no aqui e agora, como se não houvesse nenhuma existência após a morte. Entretanto, nossa vida aqui é o começo da eternidade. Tanto nossa existência quanto nossas escolhas aqui têm um impacto sobre a nossa vida eterna. Da mesma forma, a realidade da eternidade pode ter influência em nossa vida e escolhas terrenas. Os carros que dirigimos ou as roupas que vestimos podem ser estilosos hoje, mas, à luz da eternidade, que importância elas têm? Os filmes que assistimos e as músicas que ouvimos podem manter-nos culturalmente relevantes, mas elas têm valor em um mundo eterno? Como a eternidade molda nossas aspirações por status social ou por honras cívicas? Essas são perguntas importantes a fazer a nós mesmos e que devem ser respondidas de acordo com o discernimento que temos da palavra de Deus. Avalie seu estilo de vida e a partir de uma perspectiva eterna, e você pode acabar priorizando e escolhendo de forma bem diferente. Orando os Salmos. Considere o caráter de Deus no Salmo 21, como essas qualidades podem preencher de sentido sua oração hoje? Davi louva a Deus pela vitória. Capítulo 21. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não desatendeste a súplica dos seus lábios. Pois o provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lhe daste, mesmo longura de dias, para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação. De honra e de majestade o revestiste, pois o abençoastes para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu o farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá.
Seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens, porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Provérbios capítulo 5, versículo 1 ao 6. A advertência contra o adultério. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim, você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes. E os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela não percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. E essa foi mais uma leitura de hoje. Espero você aqui amanhã. Que o Senhor Jesus Cristo amado abençoe o seu dia, sua noite, independente do horário que você está ouvindo esse vídeo. Eu espero você aqui amanhã. Não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Um grande abraço, Deus te abençoe e vamos semear boas sementes.